Treino em foco, análise de artigo. E como vocês podem ver aí na tela, hoje nós vamos analisar um artigo que tem como título a influência de diferentes protocolos de aquecimento na capacidade de desenvolver carga máxima no teste 1RM. Ou seja, os autores aqui se propuseram a fazer uma análise de 3 diferentes tipos de preparação para o esforço de 1RM, para o teste 1RM. E esse esforço preparatório é considerado, chamado, denominado aqui de aquecimento. E aí o tema principal, a abordagem principal desse artigo é nesse respeito. Foi publicado aqui na revista Fitness e Performance, esse trabalho. Um trabalho de 2004, portanto não é um trabalho recente, mas é um trabalho bem interessante. Eu não vou me ater ao resumo, porque nós vamos analisar alguns pontos do trabalho aqui, embora eu tenha feito a minha análise e colocado algumas abordagens aqui no próprio texto. Esse trabalho também, eu terminando de gravar aqui, eu já vou postar ele no nosso grupo no Face, no Ciência do Treino em Foco. Então, se vocês estão vendo o vídeo hoje, vocês têm condições de ir no Ciência do Treino em Foco, nosso grupo aí do Face, e baixar esse artigo em PDF para poder fazer uma leitura mais aprimorada, mais aprofundada, com mais calma sobre ele. O que eu vou fazer agora aqui é apontar alguns pequenos pontos aqui do trabalho, justamente para fomentar aí vocês a procurarem o trabalho na íntegra e fazer uma leitura na íntegra desse trabalho. Então vamos começar aqui fazendo uma análise da introdução, lembrando sempre que a introdução é a ideia de demonstrar, apresentar a relevância do estudo, o porquê que ele é importante de ser feito, ou foi importante de ter sido executado, conduzido esse trabalho. E os autores começam falando uma frase aqui: muitos são os mitos que envolvem diferentes estratégias de aquecimento para a realização dos exercícios resistidos. E que os exercícios resistidos são os exercícios resistidos com peso especificamente. E concordo plenamente, muitos são os mitos, algumas colocações ditas como verdades do aquecimento, a gente não sabe ainda do ponto de vista científico ainda se são realmente verdades ou mentiras, então a gente não pode nem afirmar que sim, nem afirmar que não, mas que ainda se está em estudo. Então concordo com o que os autores colocaram aqui, e aí uma outra frase importante que eu destaquei aqui: para que se possa otimizar esse treinamento resistido para força, entre outros, são utilizadas várias técnicas de aquecimento. De certa forma, são realizadas de maneira empírica, pois poucas são as investigações realizadas relativas aos tipos de exercícios que devem ser incorporados antes de uma sessão de treinamento ou mesmo antes de realizarmos um teste que estime carga máxima. Então isso é uma verdade também. E vejam bem, eles avaliaram 3 tipos de preparação, 3 tipos de aquecimento para o teste de 1RM. O teste de 1RM é um teste de força absoluta. Então se nós estivermos treinando, a partir dos resultados aqui nós podemos extrapolar um pouquinho para treinamentos de força. Então se nós estamos treinando força, não obrigatoriamente o teste de 1RM, mas estamos treinando força, nós estamos numa configuração de treino que tem uma semelhança com o teste de 1RM, já que o teste de 1RM é um teste de força máxima. Então, os resultados que os autores obtiverem aqui, a gente pode fazer algum grau de extrapolação também para o treinamento de força. Usualmente, formas de aquecimento são aplicadas com o intuito de possibilitar o funcionamento mais ativo do organismo como um todo, além de prevenir lesões. Agora vejam bem o que os autores colocam. Mesmo sendo essas evidências questionáveis, dependendo de diversas variáveis intervenientes. Qual evidência questionável? Prevenção de lesão sendo feita através do aquecimento. Isso depende muito, não é só um aquecimento ou uma preparação adequadamente feita que vai garantir que o indivíduo não venha se lesionar. Na verdade, nada garante. Na verdade, alguns procedimentos minimizam os riscos de lesão, mas garantir que o indivíduo, com determinados procedimentos, não ocorrerá lesão, isso nós não podemos afirmar. Bom, então os autores descrevem aqui, através da introdução dele, algumas questões sobre essa preparação, sobre esse aquecimento ou esforço físico, e concluem aqui com os objetivos do trabalho, ou com o objetivo do trabalho, que seria o seguinte: o objetivo do estudo foi verificar a carga máxima do teste de 1RM após a aplicação de aquecimento específico, aquecimento aeróbio e aquecimento realizado com exercício de flexibilidade. Então, os 3 procedimentos pré-execução do teste de 1RM, teste de força máxima, foram 3 tipos de aquecimento: um específico, que nós já vamos ver como foi feito, um de aquecimento aeróbio, que também nós vamos verificar como foi esse protocolo,
e um aquecimento sendo feito a preparação através de exercício de flexibilidade. E aí os autores verificaram quais eram as respostas de um RM, se elas eram maiores ou menores entre os diferentes tipos de preparação. Nós podemos ver aqui que eles usaram 15 indivíduos para a condução desse estudo, com 12 mulheres e 3 homens, todos jovens, como nós podemos ver aqui, uma média de estatura regular, pensando aqui que a maioria dos 15 indivíduos, 12 eram mulheres, então puxou essa média um pouco mais para baixo. O mesmo a gente pode falar do peso dos indivíduos, aqui é um valor de peso médio um pouco mais baixo, considerando que a maioria eram mulheres. Questão de ética do trabalho, termo de consentimento, livre esclarecido e tudo mais. E aqui já mostrando que todo o estudo foi feito no teste de um RM no exercício de leg press num aparelho Life Fitness. Provavelmente aqui, sendo feito num aparelho, a gente supõe que seja o exercício de leg press horizontal, mas é uma suposição. Aqui eles elencam 5 procedimentos que eles utilizaram para garantir que o score de um RM fosse o mais preciso possível. Eu destaquei um pouco mais aqui o 5º procedimento deles. Para maior veracidade do teste, os indivíduos não tiveram conhecimento da carga de resistência durante o mesmo. Ou seja, durante o teste, os indivíduos foram testados aí no teste de leg press. Foram 3 dias de teste, com cada um deles tendo um procedimento, um aquecimento, um procedimento preparatório diferente. E nesses 3 dias de teste, no exercício de leg press, em nenhum momento a amostra visualizou a quilagem levantada ou teve informações sobre a quilagem levantada. Outro artigo que eu já postei no grupo do Ciência do Treino em Foco e já comentei aqui na segunda-feira no Treino em Foco Análise de Artigo, que alguns trabalhos têm apontado que quando os indivíduos não visualizam as quilagens, estão de olhos vendados, eles conseguem produzir um maior score de força. Então, quando os autores desse estudo tiveram o cuidado de não informar a quilagem para os executantes, para a amostra do estudo, por mais que essa amostra não estivesse com os olhos vendados, é mais um procedimento que contribui para que o score fosse o maior possível no valor do teste de um RM. Já que os indivíduos não estão sabendo a quilagem, tem condição então de fazer ou pelo que os outros estudos apresentam, teria uma condição de fazer um score maior de teste de um RM. Então é um procedimento interessante que tende realmente a aumentar os scores de um RM, os valores de um RM. Nas tentativas de um RM, o intervalo foi fixado entre 2 a 5 minutos. O teste foi interrompido no momento em que os avaliados foram impossibilitados de realizarem um movimento completo ou quando ocorreram falhas concêntricas voluntárias. Então, esse aqui é o procedimento normal. O indivíduo tenta executar 2 repetições, há uma falha, não consegue executar a segunda repetição, talvez nem a primeira, e aí se considera a quilagem anterior. Os autores não colocaram aqui quantas tentativas foram feitas. Normalmente a maioria das pesquisas trabalha com 3 tentativas, algumas de 3 a 5, mas raramente nós encontramos algum trabalho que no teste de um RM tenha sido executado e conduzido com mais de 5 tentativas por teste de um RM. O intervalo aqui proposto entre as tentativas está dentro do acordo que nós já vimos em outros trabalhos, isso é bem corriqueiro na literatura, intervalos entre 2 a 5 minutos entre as diferenças entre as testagens. Então tem alguns dados aqui bem dentro do padrão que a gente já vê em outros trabalhos na linha, né, dos testes de um RM. Foram propostos 3 tipos de aquecimento, usualmente utilizados em academias. Se preocuparam então em justificar que esses aquecimentos têm sido usualmente realizados no setor de prescrição de exercício das academias. Aquecimento aeróbio, que é que eles denominaram como AR, aquecimento específico como AE e aquecimento de flexibilidade como AF. Então vamos ver aqui como foi conduzido em linhas gerais aqui cada um desses tipos de aquecimento. O aquecimento aeróbio, AR, foi feito em uma bicicleta da marca Reebok. E aqui alguns dados importantes. Foi conduzido durante 10 minutos numa intensidade de 60% a 80% da frequência cardíaca máxima, usando a frequência cardíaca de reserva, segundo orientações de Carvonen. Então, bem popular também essa prescrição e uma intensidade de carga de moderada a alta, aqui entre 60% a 80%, e durante um período de 10 minutos. Isso foi feito como prévio ao teste de um RM, considerado um aquecimento ao teste de um RM, logo na sequência, então, conduzido o teste de um RM. O aquecimento específico constou de 20 repetições com carga confortável, então é uma carga subjetiva para o indivíduo que executa o exercício, não é uma quilagem que tenha sido pré-estabelecida pelos pesquisadores, no sentido de um valor numérico relativo a cada um dos indivíduos amostrais. Então essa carga, essa quilagem confortável foi
aqui dá para a gente subentender como subjetivo aos testandos, aos executantes do teste 1RM, em amplitudes semelhantes às utilizadas nos testes de exercícios resistidos. Ou seja, lá no leg press eles usaram uma amplitude que o indivíduo já estava habituado a fazer e padronizaram essa amplitude de movimento, fazendo 20 repetições e com uma quilagem confortável nessas 20 repetições. O que se entende aqui que também tenha sido feito uma série, não está claramente exposto, mas subentende que tenha sido feita uma série, portanto, de 20 repetições. O aquecimento de flexibilidade foi realizado através de 6 exercícios de alongamento adaptados do FlexiTest. Esse FlexiTest está bem descrito e foi proposto por Araújo em 1987. O pessoal que trabalha com flexibilidade está acostumado e conhece os procedimentos do FlexiTest. Então foram pegos lá, na verdade, 6 exercícios, né, como os autores colocam aqui. O indivíduo alongava-se até o limiar subjetivo da dor, no limiar que começava a perceber a dor, permanecendo nessa posição durante aproximadamente 10 segundos. Então esse foi o protocolo ou procedimento do aquecimento de flexibilidade. Aqui estão descritos, então, portanto, os 6 exercícios que compuseram esses alongamentos, que foram realizados cada exercício na posição do limiar subjetivo da dor, quando o indivíduo começava a sensação de dor, e permanecido esse alongamento estático, então, por 10 segundos. Então essa foi uma outra forma de realizar o aquecimento ou a preparação ao teste de 1RM. Então vejam bem, os indivíduos fizeram um aquecimento aeróbio a 60% a 80% da frequência cardíaca máxima usando a frequência cardíaca de reserva, fizeram um aquecimento específico com 20 repetições no próprio exercício de leg press com uma carga confortável, uma quilagem confortável, e fizeram também 6 exercícios de alongamentos estáticos durante 10 segundos, mantida a posição em cada um dos exercícios de alongamento. E aí foram testados logo na sequência. Então fizeram um dia um tipo de aquecimento e fizeram um teste de 1RM. No outro dia, esses indivíduos amostrais fizeram outro tipo de aquecimento e foram novamente testados no teste de 1RM. E num terceiro e derradeiro dia, fizeram novamente um outro tipo de aquecimento e voltaram a fazer o teste de 1RM. Os indivíduos foram submetidos a 3 dias de teste, como eu descrevi agora anteriormente, com um intervalo de recuperação entre esses testes de 48 horas. Cada dia foi realizado um tipo de aquecimento supracitado, ressaltando-se que os indivíduos foram dispostos em 3 grupos com sequências diferentes. Isso é importante para evitar que sempre o primeiro aquecimento tenha ocorrido no primeiro dia de teste de 1RM e sempre o mesmo aquecimento tenha sido feito sempre no último dia de teste de 1RM, o que favoreceria o último dia de teste de 1RM, já que teríamos aí 3 dias de teste de 1RM. E o efeito aprendizagem de estabilização das cargas mostram que em 2, 3 testes há uma estabilização das cargas, favorecendo, portanto, isso em outros trabalhos, obviamente, que eu estou falando aqui, que nós já postamos também no grupo do Facebook, Ciência do Treino em Foco, onde diferentes dias de testagem com os mesmos procedimentos foram executados e as estabilizações de quilagem ocorreram entre a segunda e quarta sessão de treinamento. Então, se os autores desse estudo não tivessem tomado esse cuidado, eles estariam favorecendo o aquecimento que estaria ocorrendo sempre em terceiro lugar. Então, com essa mudança sistemática da ordem, como eles colocam aqui, então, por exemplo, um grupo foi feito primeiro o aquecimento aeróbio, depois o específico e depois de flexibilidade. Um segundo grupo, separado a amostra, fez primeiro o aquecimento de flexibilidade, depois o aeróbio, depois o específico. E um terceiro grupo, separando lá os 15 indivíduos amostrais, fez o aquecimento específico, flexibilidade e aeróbio. Então esse é um procedimento importante, um cuidado metodológico do estudo bem importante. Aqui eles descrevem já os resultados, eu já estou mostrando algumas coisas dos resultados, mas eu vou para um gráfico que ficou fora de posição aqui no trabalho, ficou lá na discussão, mas o gráfico explica bem. Então vejam bem, os indivíduos que fizeram aquecimento específico, que obtiveram o melhor resultado de um RM, ou seja, o maior resultado de um RM, foram 60% dos indivíduos amostrais. Ou seja, em 60% dos 15 indivíduos que compuseram a amostra, e lembrando ali que a maioria foram mulheres, em 60% deles o aquecimento que produziu o melhor score de um RM foi o aquecimento específico. 20% foi o aquecimento aeróbio e somente 6,6% foram indivíduos que fizeram um aquecimento de flexibilidade que apresentou o melhor resultado no teste de 1RM. E teve um percentual de 13,4% que foi sem diferença, ou seja, independentemente do tipo de aquecimento que foi feito, o score de 1RM foi o mesmo. Aqui eles descrevem no resultado, os autores descrevem que não houve diferença significativa, mas vejam bem,
No grupo que fez o aquecimento específico, a média do teste 1RM foi 134,5 de quilagem no teste 1RM. O grupo que fez o aquecimento aeróbio foi 131, então a gente já consegue perceber que houve uma queda aqui em torno de 4 quilos na média do score de 1RM quando o grupo fez o aquecimento específico para o aquecimento aeróbio. E para o aquecimento com flexibilidade, anteriorizando o teste, foi 129. Então vejam bem, o que aquecimento também que produziu a melhor média de 1RM foi o aquecimento específico com 134. O segundo foi o aeróbio e por último o aquecimento de flexibilidade foi o que permitiu ou produziu a menor média de valor de 1RM. Entretanto, quando os autores testaram essas médias, eles verificaram que não houve diferença significativa entre as médias. E as conclusões dos autores, obviamente, também levam em consideração essa não diferença significativa entre as médias. Alguns pontos a gente chama a atenção nos resultados aqui dos autores. Primeiro, que o aquecimento específico foi o que produziu melhor respaldo para a execução do teste de força. Tanto nos valores de 1RM médio, que foi o que apresentou o melhor valor de 1RM médio, quanto que nós vamos ver quanto por cento da amostra teve o melhor resultado com aquecimento específico. Foi 60% da amostra. Sendo que depois o segundo resultado mais significativo foi com o aquecimento aeróbio, só foi somente 20% da amostra. E vejam bem, 6,6% da amostra ainda teve melhor resultado com aquecimento e flexibilidade. Embora a literatura mostre que a flexibilidade, o alongamento prévio ao exercício de força diminua os níveis de força, isso tem vários estudos mostrando. Nós já postamos também no Ciência do Treino em Foco. Basta você entrar no grupo Ciência em Foco e rolar para baixo a tela, identificando os outros artigos postados. Vejam bem, dos 15 indivíduos da amostra, 6,6% desses indivíduos apresentaram, mesmo com esses trabalhos anteriores, apresentaram a melhor score de 1RM quando fizeram o aquecimento de flexibilidade antecedendo, o aquecimento de alongamento. Então, o primeiro ponto que nós temos que destacar aqui é que realmente o aquecimento específico é o que se apresenta como o melhor aquecimento para trabalharmos com treinamento resistido com peso. Então, se nós estivermos treinando, não fazendo teste de 1RM na academia, mas treinando os indivíduos com força, ou até mesmo com hipertrofia, que é um resultado morfológico que depende de um treinamento de carga configurado para força. Então, se nós estivermos treinando força pura exatamente, ou estivermos treinando força de hipertrofia, nós estamos trabalhando com níveis de força onde o aquecimento específico se mostra o mais interessante porque ele produz melhor rendimento de treinabilidade nesses indivíduos, trazendo aqui uma extrapolação dos resultados encontrados pelos autores da pesquisa. Esse é um primeiro ponto. Então ele prova, é mais um trabalho apontando no sentido que o aquecimento específico é o que demonstra melhor desempenho dos indivíduos depois em execução de treinamentos de força. No caso aqui o desempenho não foi em treinamento de força, foi em teste de força, mas nós podemos extrapolar em parte esses resultados para essas estimativas que eu estou falando. Esse é um primeiro ponto. Um segundo ponto que nós temos que verificar é que existem indivíduos que respondem melhor com aquecimento aeróbico e existem indivíduos que respondem melhor com aquecimento e flexibilidade. Então vejam bem, trazendo para esse gráfico aqui, existem indivíduos que responderam 20% responderam melhor com aquecimento aeróbico. E ainda tivemos indivíduos, tudo bem, um percentual bem baixo, mas tivemos indivíduos que tiveram melhor resposta com aquecimento e flexibilidade. Isso mostra uma coisa que nós aqui no Treino em Foco já estamos defendendo há um bom tempo, e esse nosso argumento agora tem mais um respaldo em cima de um trabalho científico, que é o seguinte, que o mesmo grupo de indivíduos, com o mesmo grupo de treinamento, indivíduos muito similares de condição física, sexo, faixa etária, se nós aplicarmos a mesma carga de treinamento, eles não vão obedecer a mesma resposta adaptativa. E isso ficou comprovado aqui, porque 6,6% dos indivíduos, mesmo que a literatura nos mostre que o aquecimento de flexibilidade não é o mais adequado, não é o que produz, é o que atrapalha até, na verdade, a resposta de força, 6,6% dos indivíduos apresentaram melhor resposta de força com aquecimento e flexibilidade. Isso mostra a variabilidade individual entre os indivíduos. E quando nós estamos trabalhando ou prescrevendo exercícios, nós temos que buscar a individualidade na prescrição desses exercícios. Fazer um programa de exercício físico específico para cada indivíduo. Então isso prova que para alguns indivíduos, numa população de 100, 6,6 indivíduos, em média, vamos arredondar para 7, numa população de 100 indivíduos, 7 deles, o melhor aquecimento passa a ser o aquecimento de flexibilidade. Obviamente, 60% de cada 100 indivíduos, 60 indivíduos teriam, extrapolando aqui, fazendo uma extrapolação estatística, teriam como seu melhor aquecimento o aquecimento específico.
Então nós temos que trabalhar, obviamente, com a maioria da população, porque o aquecimento específico demanda o melhor aquecimento. Entretanto, existem indivíduos que respondem melhor de outra forma. E pensando em treinamento e prescrição do exercício individualizada, principalmente pelo profissional da área de personal training, ele deve levar esse gráfico em consideração. E saber que se ele tem uma carteira aí, digamos, vamos extrapolar de uma forma fora da ideia real, mas para favorecer cálculo matemático, que ele tem uma carteira de 100 clientes, ele tem que saber que dessa carteira de 100 clientes, em média, cada 7 clientes deles respondem melhor com um aquecimento de flexibilidade. Obviamente, 60 clientes dos 100 respondem melhor com aquecimento específico, ou com o aquecimento na própria máquina, no próprio exercício que foi feito. Então, isso é um ponto importante, essa individualidade na prescrição, e por isso é difícil a gente afirmar que para todo mundo um tipo de treinamento vai ser o mais adequado. Nós podemos verificar que um tipo de aquecimento não foi mais adequado para todo mundo aqui. Foi mais adequado para 60% dos indivíduos o aquecimento específico. Para os outros 40% dos indivíduos, o aquecimento específico não foi o melhor aquecimento. Então, quando vocês também, seguidores do Treino em Foco, nos questionam se um determinado exercício é melhor que outro, se um programa de exercício é melhor que outro, se um sistema de treinamento é melhor do que outro, a gente sempre tenta fazer essas análises respondendo para a maioria dos indivíduos. Mas nós temos que ter bem claro sempre que existe uma variabilidade e pensando em prescrição, repito, reitero, pensando em prescrição individual de treinamento, eu tenho que pensar que 20% dos indivíduos vão responder diferente e os outros 6,6% também irão responder diferente. Claro que aqui eu estou me baseando num estudo que tem como amostra um N baixo de 15 indivíduos. Mas aqui eu estou fazendo algumas extrapolações em cima do trabalho muito bem conduzido e executado pelos autores. Bom, dito isso, a discussão dos autores foi bem pertinente, tem alguns pontos bem importantes aqui, como eles colocam, por exemplo, aqui. Roberts e Roberts, em 2002, demonstrando que os aquecimentos gerais são tais como alongamento e exercício que envolvem a totalidade do corpo, podem apresentar alguns benefícios, mas não são tão efetivos nos exercícios resistidos, poderia acrescentar com peso aqui, quanto a aquecimentos específicos, segundo Simão 2003, et al. E outros. Já que em nossos resultados, 60% dos indivíduos testados obtiveram maiores resultados com esse tipo de treinamento. Então eles fazem uma discussão bem adequada, eu vejo assim. Aqui eles já citam que o aquecimento específico passa a ser o melhor em 60% dos indivíduos. O aquecimento específico aumenta a capacidade coordenativa, provoca uma redistribuição do sangue e um aumento da irrigação dos músculos, garantindo um suprimento de oxigênio e favorecendo o metabolismo muscular. Nós podemos ver que eles procuram também se apoiar na literatura, tentando mostrar alguns indícios fisiológicos do porquê que o aquecimento específico seria o melhor. Eu poderia acrescentar aqui também que a indução do recrutamento de unidade motora ele é específico ao grupo muscular exercitado quando se faz um aquecimento específico, e isso também tende a aprimorar os resultados de força. A própria coordenação intramuscular também tende a ser melhor conduzida, como os próprios autores colocaram aqui, quando se faz o aquecimento específico. Eles colocam outros dados aqui que eu sublinhei, tentando aí fomentar vocês a leitura do trabalho. Contudo, ainda são escassas e limitadas metodologicamente os estudos relacionados a aquecimento específico e exercícios resistidos com peso. Vejam bem, essa colocação eu até botei com uma cor mais forte, porque vejam bem, embora esse estudo não tenha dado diferença significativa entre as médias, a ponto que 60% dos indivíduos responderam melhor com exercícios específicos, com aquecimentos específicos. Isso também não garante que esse trabalho resolve todos os nossos problemas, que esse trabalho responde todas as nossas perguntas sobre qual o melhor aquecimento, mas esse trabalho vem a contribuir com uma parcela de discussão, adicionar mais pimenta na nossa discussão sobre qual o melhor aquecimento realizar antes de exercícios resistidos com peso. A princípio, o que se tem hoje na literatura aponta num sentido, que aquecimentos específicos são os melhores. Mas lembrando, nem todos os indivíduos terão melhor resposta com esse aquecimento específico. Então isso também ficou claramente colocado aqui quando os autores expõem essa frase. Esse cuidado na colocação textual e na discussão dos resultados é importante. Nesse experimento, aqui colocando um experimento de Trícola e Paulo, 2002, nesse experimento 11 sujeitos de sexo masculino foram submetidos ao teste 1RM sob duas condições: sem exercício de alongamento e com exercício de alongamento anteriormente ao teste 1RM. O teste constituiu a execução completa do exercício de extensão e flexão de joelhos no aparelho leg press, ou seja, no mesmo exercício, mesmo aparelho em que os autores conduziram o estudo que eu estou analisando. O grupo que não realizou o exercício de alongamento obteve resultados de teste de 1RM significativamente menores, P menor de 0,05,
que o grupo que realizou exercícios sem alongar. Ou seja, concluindo, tentando fazer uma interpretação dessa análise estatística. O alongamento estático provocou uma queda de rendimento de força. Ou seja, aqui eles citam o trabalho de Trículo e Paulo, que mostra que o alongamento pode ser pernicioso e gerar déficit de produção de força, queda de rendimento em treinamento. Isso, uma boa parte dos estudos da literatura aponta nesse sentido. Então os autores, eu vejo assim, que discutem muito bem o trabalho, apontam vários pontos aqui de discussão. Então é interessante que vocês peguem esse trabalho na íntegra e possam gerar uma discussão aí no nosso grupo do Face, fazendo os comentários lá sobre o trabalho. A gente pode dar continuidade nessa análise aqui lá na discussão no Face através de textos. Como conclusão, podemos concluir com base nos nossos resultados que não existem diferença estatisticamente significativa no desempenho do teste 1RM no exercício de leg press com diferentes tipos de aquecimento. Por que os autores concluem isso? Porque, segundo a Nova Onway, não houve diferença significativa entre aqueles scores de 1RM, vou voltar aqui para nós relembrarmos, de médias de 134 no aquecimento específico, 131 kg no aquecimento aeróbio e no aquecimento de flexibilidade 129 kg. Essa média de quilagem no teste 1RM não apresentou diferença significativa e por isso que os autores concluem conforme a sua estatística. Agora vejam bem, como não ocorreu redução significativa no desempenho do teste 1RM, sugere-se que o teste seja realizado conforme o objetivo e método de adaptação do sujeito. Ou seja, individualize o aquecimento. Segundo esse trabalho, essa seria a melhor forma de fazer. Embora pois não deu diferença significativa entre os scores e alguns indivíduos apresentaram como melhor aquecimento flexibilidade antes, poucos, é verdade, mas apresentaram. Alguns indivíduos apresentaram como melhor aquecimento ao exercício aeróbio e a grande maioria apresentou como específico. Vejam bem agora esse texto que eu sublinhei marquei com uma cor mais intensa aqui. Por isso que tem uma maior importância. Normalmente quando eu marco textos aqui, são textos que eu julgo importante, partes do texto do artigo que eu julgo importante, e as cores eu tento colocar com a menos intensa com importante, e a mais intensa mais importante ainda. Então aqui é caracterizado como mais importante. Então todos os textos que vocês lerem aqui no Ciência do Treino, na Ciência do Treino em Foco, essa é a interpretação que vocês devem ter quanto às minhas marcações. Mesmo assim, o nosso grupo permite inferir que, ao realizar um teste de carga máxima, ou eu ainda extrapolaria, ou programas de exercício de força, que tem alto envolvimento de força, a melhor forma de aquecimento talvez seja o aquecimento específico, já que 60% dos indivíduos avaliados obtiveram melhor desempenho na carga máxima com esse tipo de aquecimento. E diria que para quem trabalha como personal training e faz o trabalho extremamente específico, o programa de treinamento extremamente elaborado para um indivíduo específico, busque o melhor aquecimento. Teste e verifique se é a flexibilidade, o trabalho de alongamento, ou se é o trabalho de aquecimento específico, ou se é um trabalho de aeróbio, passa a ser o melhor para o seu cliente. Individualize o treinamento. Esse trabalho aqui eu acho que é um trabalho que aponta fortemente nesse sentido. Individualização do treinamento. Bom, os autores desse trabalho aqui nós podemos ver que foi a princípio liderado pelo professor Roberto Simão. Nós temos outros pesquisadores bem conhecidos aqui como o Alex Souto-Maior e o Marcos Polito e outros autores aqui que também participaram. Então é um grupo de autores que conduziu esse trabalho, muito bem executado. Como eu disse, não é um trabalho recente, mas aponta algumas informações importantes e que nós colocamos hoje no Ciência do Treino em Foco. Espero que vocês tenham gostado da análise. Espero também que vocês peguem esse artigo lá no Ciência do Treino em Foco e analisem, leiam esse artigo e possam trocar informações com a gente, textuais lá, discutindo o artigo lá no Ciência do Treino em Foco. Ok, pessoal? Então, muito obrigado pela participação de vocês hoje no Ciência do Treino em Foco. Aguardo vocês na próxima segunda-feira em mais um artigo sendo analisado no Ciência do Treino em Foco. Grande abraço. Até segunda-feira que vem. Para a terceira série, aqui foi 4,1 repetições máximas e aqui foi 3,3 repetições máximas, com alongamento. Então, já houve uma diferença significativa nessa terceira série, entre quando os indivíduos não alongavam e quando os indivíduos alongavam entre as séries. Notadamente, uma produção menor de repetições máximas